Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre uma questão que é muito importante, que a gente na realidade às vezes subestima e que acaba impactando todo o nosso dia, nossa autoestima, os nossos processos, que é o ciclo insano do sim. Você já ouviu falar sobre ele? Pois é. Na realidade eu acho até que foi eu que inventei esse sinônimo, esse processo. Mas quando a gente vai olhar no nosso dia a dia, o quanto que às vezes a gente está trocando 5 segundos de angústia por 45 minutos, 1 hora, 2 horas ou até semanas de ansiedade, de tristeza por ter aceitado uma atividade que a gente não conseguiu dizer não. O quanto que às vezes a gente não saber dizer não diz mais sobre a gente no sentido de autoestima, no sentido de merecimento, no sentido da gente não conseguir se empoderar de forma suficiente para que a gente consiga, né, respeitar e colocar a nossa felicidade de maneira diferente. Eu no passado, eu costumava dizer sim para todo mundo, né? Eu dificilmente não tinha tempo para atender as demandas dos outros, dificilmente eu conseguia me colocar em primeiro lugar. E assim, esse processo é um processo mesmo, não existe receita mágica, não existe nada que eu vou falar para vocês que da noite pro dia vocês vão começar a mudar. Mas existe um processo muito importante, ele começa na autoobservação. Quando a gente chega num momento, né, da nossa vida em que a gente começa a se questionar, será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que eu devia atender aquela pessoa? Será que ele merece que eu faça isso pra ele? É porque a gente já tá conseguindo enxergar que não é o caminho certo, né? Quando a gente começou a gerar dor na gente, né? Quando a gente começa a olhar e perceber que talvez aquele não seja o melhor caminho, aquela não seja a melhor alternativa, e muitas vezes a gente perde a oportunidade, às vezes, de se impor, de mostrar os nossos valores, de agir em linha com os nossos processos e até mesmo de ter a consciência de que o ativo mais importante da nossa vida é o nosso tempo, né? Você só tem o agora, né? O passado e o presente, eles não existem. Então, como é que você faz para não cair no ciclo insano do sim, né? E daí aqui eu vou exemplificar um pouquinho o ciclo insano do sim. Então, o que acontece geralmente na nossa vida, né? A gente tá lá no trabalho ou em casa. Para algumas pessoas, às vezes, pedir favores no trabalho é muito mais difícil de dizer não do que em casa. E tem pessoas que em casa têm exatamente o contrário, tem dificuldade de dizer não pro marido. E a questão é, o que tem embutido em dizer sim e em dizer não, né? E assim, se você parar pra pensar, se você disser sim ou se você disser não, na realidade, nenhum deles tem significado positivo ou negativo. Se você disser sim para uma coisa, você está dizendo não para outra coisa. Se você disser não para uma coisa, você está dizendo sim para outra coisa. Então, eles não são antagônicos no sentido de que você está escolhendo um, não está escolhendo o outro. Eles são complementares. Na realidade, não existe um sim sem o não e não existe um não sem o sim. Você já percebeu isso? Então, se toda vez que você diz sim para os outros, você não percebe que você está dizendo não para você, ou não para sua família, ou não para o seu descanso, você nunca vai conseguir ser capaz de valorizar a sua rotina, o seu dia a dia, sobre os seus princípios e conseguir respeitar a pessoa que você é. Então, quando vem uma demanda, então eu vou falar de uma situação normal, vem uma demanda de trabalho lá do seu chefe, vamos supor que é o mais difícil, né? Então, vai lá, ele chegou com uma demanda para você e você tá até aqui de atividade. Você não consegue pegar mais nada, você já estava atuando todos os dias em hora extra, e ele tá lá vendo que você tá ansiosa e mesmo assim ele te pede uma atividade. Por quê? Por que você acha que ele te pede essa atividade mesmo observando que tá um caos à sua volta? Mesmo observando que ele tá vendo que você não tem condições de atender. Por que você acha que ele faz isso? A questão é, ele faz isso porque ele sabe que você não vai dizer não. Ele sabe que você vai dar um jeito. E a questão é, será que é justo que ele seja a prioridade no seu lugar? Será que é justo que ele seja a prioridade na agenda dele e na sua? E eu sei, pode parecer absurdo, mas ele é meu chefe. Eu sei, mas se ele é teu chefe, ele tem que cuidar de você. Você já pensou isso? De que ele é líder exatamente porque ele cuida de pessoas? De que ele é líder porque ele precisava facilitar o seu caminho, né? Tirar os seus obstáculos da frente e não colocar mais obstáculos ainda na sua vida? Você já pensou sobre isso? Então, se a gente começa a pensar o que um líder deveria fazer, o papel realmente dessa liderança, a gente começa a entender que na realidade, às vezes tem algumas distorções de vida, que na realidade, às vezes a gente precisa fazer as coisas de maneira diferente, ter um resultado de maneira diferente. E o ciclo insano do sim, ele nos mostra muito isso, de que a gente acaba ficando
uns 5 segundos, eu chamo 5 segundos do desespero. Por quê? Porque a gente vem com aquela situação e a gente não consegue ficar com aquela ansiedade, a gente quer se livrar daquela pessoa da nossa frente. Então a gente diz, tá, eu vou ver pra você. E daí a questão é, você olha a sua agenda, você chega a entrar em desânimo, você começa a se deprimir e fala assim, cara, não vai dar pra fazer. E a questão é, por que que você se compromete? Por que que na hora dos 5 segundos de ansiedade que você tem, que seu coração acelera, que você se sente mal, você não para, não olha e não, diz pra ele assim, olha, eu quero muito te ajudar. E com todo respeito, eu quero muito fazer esse processo. Só que eu tô com essas situações aqui. Você me ajuda a decidir, então? Porque alguma delas eu não vou conseguir fazer. E ele vai ter que se responsabilizar com você sobre isso. Não é verdade? Aí ele vai ter que se colocar no jogo e entender, nossa, isso, realmente, essa atividade aqui dá pra deixar pra depois, essa não, essa sim, se ele quer que aquela atividade seja encaixada. Se você olhar e nunca fizer essa pergunta para ele, o que vai acontecer? A sua agenda vai estar sempre lotada. Aí você vai passar de 5 segundos de desespero para uns 45 segundos de tristeza. Porque a raiva, gente, nada mais é do que uma tristeza escondida, né? Onde a gente não conseguiu cumprir um processo. E assim, e por que que a gente não consegue cumprir esse processo, né? Será que eu não me valorizo? Será que essa pessoa não enxerga valor em mim? Será que meu trabalho não está sendo reconhecido e destacado da maneira adequada? Então, nessas situações, quando a gente começa a ser usado, e daí usado é uma palavra forte, né? Quando as pessoas começam a nos solicitar as coisas, mesmo vendo um nível de sofrimento, mesmo percebendo que a gente fica até tarde trabalhando e às vezes não deveria, o que que isso diz sobre mim? Será que mensagem que eu tô passando? Será que eu tô passando uma mensagem que eu sou um profissional organizado? Será que eu tô passando uma mensagem que eu sou um profissional de respeito? Será que as pessoas entendem as minhas prioridades ou o que eu tô fazendo? Porque se eu falo sim para todo mundo e efetivamente não tento nem negociar ou não faço uma contrapartida com uma pergunta, e por isso que eu sempre falo, as perguntas fazem o profissional diferenciado. Então, se alguém vier na sua rotina, no seu dia a dia e te pedir uma atividade, você não faz nem 3 perguntas, você já sai aceitando como se você tivesse que fazer. Então, faça no mínimo 3 perguntas, né? A questão é, isso é urgente? A pessoa vai dizer, é urgente, tem que entregar. Ah, isso tem que ser feito só por mim? Aí a pessoa vai dizer, olha, só você tem esse conhecimento, não, você não tem esse conhecimento, está atrelado da sua função, não tá? E para quando é? Né? Então, às vezes o urgente dele é para 2 dias, às vezes o urgente dele é para agora. E a questão é fazer no mínimo algumas perguntas que consigam te deixar mais tranquila para tomar uma decisão, né? Qual é o impacto de fazer ou não fazer essa atividade? Será que se você consegue olhar todas as suas atividades e colocar na mesma balança? Porque senão o que que vai acontecer? As suas atividades que são importantes vão acabar virando urgentes, né? Que é aquele famoso incêndio. Vai começar a pegar fogo e você vai começar a se perder. Por quê? Porque um ciclo insano do sim, da gente dizer sim, 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 ele vai provocar o que na gente? Estresse, depressão, doença. A gente pode acabar se afastando de tanto trabalho que a gente tem, porque a gente não consegue ter a voz ativa. E a questão é, óbvio que você não vai começar pelo caso mais difícil, mas você tem que entender e começar a se observar. Então se observe. Se você começar o seu dia se observando, e se observando é anotando mesmo, olha, que situação, qual é o sentimento que eu tive nisso? Será que essa pessoa é difícil para mim, para eu poder dizer para ela que eu não consigo fazer? Ou será que sou eu mesmo que tenho uma questão ali de ego e acho que só eu posso resolver as questões? E a questão é, será que eu não consigo transformar o meu trabalho de uma maneira mais fácil para entregar o resultado que os outros esperam e que eu espero? Às vezes a gente não se pergunta, mas às vezes a gente assume que uma atividade ela tem que ser feita daquele jeito, que ela tem que ser feita para sempre daquela mesma forma. E assim, se a atividade ela é importante, ela deveria ser simples de ser feita e não complicada de ser feita, né? Porque se ela demanda muito tempo, se ela demanda muito esforço e se ela realmente é importante, é porque eu realmente tenho que achar uma forma diferente. Então, você tem várias alternativas. Você tem a alternativa de assumir uma atividade e ficar com ainda mais atividade no seu dia a dia. Você tem a
opção de não assumir a atividade e você tem a opção de analisar o todo e entender quanto que essa atividade cabe no seu dia a dia e ver as coisas que você faz, o que você pode fazer de maneira diferente. E nesse sentido, quando a gente fica dizendo sim para todo mundo, a gente fica dizendo não pra gente. E você tem noção do que você tá dizendo não? E esse é um ponto. Às vezes a gente não tem noção. E quando é que a gente tem essa noção? Ah, quando o marido reclama em casa, que a gente tá chegando tarde, né? Quando a gente percebe que a gente perdeu uma fase importante de desenvolvimento dos nossos filhos, quando a gente não consegue fazer um check-up médico, ou cuidar da gente, ir no dentista, ir no oftalmologista, por quê? Porque o trabalho é sempre prioridade. Você cancela os seus médicos por causa do trabalho, mas será que você cancela o seu trabalho para ir no médico? E a questão é, existe você se você não cuidar de você? Que trabalho vai existir se você não cuidar de você? Então, essa é a questão. Existe trabalho sem você nessa vida? Não, não existe. E assim, não adianta nada a gente trabalhar o mês inteiro, ganhar dinheiro, ter um plano de saúde, ter os processos, para depois a gente ficar correndo atrás de saúde de novo. Então, assim, quando a gente tá num ciclo insano do sim, que é quando a gente não consegue dizer sim, a primeira questão é, você tem que se observar. Então, fazer 2 olhinhos aqui, ó. Então, se observar. E se observar, gente, é sempre o caminho inicial. Eu sei que a gente às vezes fica falando, ah, você tem que fazer isso como atitude, mas a questão é, você tá vivendo tanto tempo na mesma roda. Você tá tanto tempo dizendo sim, como é que agora do nada você vai dizer não? E a questão é, tem como dizer não do nada, mas a questão é, você consegue suportar emocionalmente as pessoas olhando pra você, questionando você, né, julgando você, porque você é a pessoa que mais se julga nessa história, não sei se você percebe, mas é você que se julga dizendo que você não pode porque as pessoas vão pensar mal de você, né? Você já interpreta o mundo como uma ameaça, né? E assim, por que que o seu valor vai ser menor do que o do outro? Né? Por que que as pessoas pedem as coisas para você achando que você vai aceitar e você não consegue simplesmente dizer assim, ah, não, esse processo não é comigo, ou eu consigo te ajudar, mas daqui a 2 dias eu posso te entregar isso, tentando negociar. Muitas vezes a gente abdica de usar algumas técnicas, né, de negociação, algumas técnicas de avaliação. E assim, eu te garanto, se você no mínimo fizer uma pergunta, deveria ser 3, mas se você parar, se observar e fizer uma pergunta, e compartilhar com essa pessoa, né, às vezes a sua rotina, os seus processos, não no sentido de reclamar. Você fala, olha, eu tô preocupada porque eu tenho tais coisas que eu tenho que entregar até hoje, eu não consigo te dar atenção. Porque eu acho que uma das coisas que a gente não percebe é que quando a gente diz sim pra alguém, a gente tá se comprometendo, é um compromisso ético que a gente faz. E a questão é, se não dá tempo de fazer no nosso horário das 9 às 6, das 8 às 5, não sei qual é a sua jornada de trabalho, será que não tem outra forma? Então, a primeira questão é: se observe. Observe as coisas que você diz sim. Observe o seu sentimento. Será que você não está trocando 5 segundos de pânico por 45 minutos de tédio, de tristeza, de desânimo, né, e desonra com você mesmo? Será que você não está fazendo a troca errada? E será que quando você entrega, você recebe tudo aquilo que você esperou? Porque esse é o ponto. Muitas vezes a gente está fazendo muito mais para evitar um erro, né, eliminar um medo que a gente tenha das pessoas não acharem que a gente tem valor. E a questão é, será que elas vão achar se a gente tem valor, se a gente diz sim o tempo todo? Você acha que eles valorizam as pessoas que o tempo todo não cuidam delas mesmas? Porque se você não cuida de você mesma, quem vai cuidar? Quem é que vai poder te avaliar? Quem é que vai poder dizer que você está no caminho certo? Então, o ciclo insano do não, ele começa com você se observando. Se observe. Pega essa semana e se observe. Não tente dizer não de cara, né? E comece a olhar para as situações. Será que essa situação era mesmo urgente? Será que essa pessoa que sempre te pede as questões, ela usa todo o material que você faz? E esses pontos, né? Eu acho que é quando a gente começa a estar nesse estágio de que, nossa, tem alguma coisa errada, não tá legal a minha vida assim, mas a gente não sabe ainda por onde que a gente tem que mudar, a primeira coisa que faz a gente ter diferença é se observar. E eu te digo assim, é muito bom hoje, quando eu tenho uma situação que alguém me pede, eu não fico com aquele sentimento de que eu tenho que dever para alguém, né? De que eu tenho que responder para essa pessoa. Eu realmente analiso a situação. Eu fico, acho que quanto mais clareza que você tem do seu papel,
do seu valor, do que deveria ser feito, do que não deveria ser feito, e você coloca isso em xeque, você vai percebendo que se torna mais fácil as coisas do dia a dia. E não porque os problemas tenham diminuído, na realidade não, eles estão sempre lá, mas porque você mudou. Você tá de um tamanho diferente. Então hoje quando as pessoas me perguntam, eu analiso e falo, olha, a priori não tem problema, mas eu vou olhar a minha agenda e eu te respondo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso ético com as pessoas. Eu quero realmente entregar um resultado que seja bacana. E se alguém me perguntar algo que não tem a ver com o meu papel, e de cara eu já percebo que não tem a ver, eu pergunto de volta. Mas por que você está pedindo isso para mim? E a pessoa tem que responder, né? Por que você você não tem recursos para fazer sozinho? Você não sabe fazer? Quando você sabe que é o papel do outro. E assim, às vezes a gente fica com medo de incomodar, né? Por quê? Porque perguntar parece incomodar. Mas será que é incomodar? Ou será que às vezes as pessoas não precisam dessa ajuda e você está ajudando elas a realmente aprender, parar, né, de dar o peixe e ensinar a pescar? Eu acho assim que tem muitos profissionais, muitos do nosso dia a dia, que a gente acaba às vezes negligenciando o fato de que a gente precisa se ajudar a evoluir como pessoas nesse mundo, que a gente ficar fazendo as coisas pelos outros e deixando de ocupar o nosso espaço, a nossa vida, o nosso tempo, faz com que a gente negativize toda a nossa vida, toda a nossa história sem querer. Então pense, você consegue se observar na sua rotina? Você consegue entender e consegue discernir quem realmente está pedindo demais da conta para você, né? Tá usando, abusando da sua caridade, da sua generosidade, versus aquelas pessoas que realmente precisam da sua ajuda? Será que não tem oportunidade aí de você ensinar alguém, né? De você efetivamente estar olhando para essa pessoa e dizer, olha, eu entendo, quero te ajudar, né? Mas eu tô numa situação que eu não consigo agora. Será que a gente consegue negociar para depois e não se sentir mal com relação a isso? Acho que um dos principais pontos quando a gente começa a dizer não, e não é uma palavra tão pequena e tão poderosa, é quando a gente tira a conotação negativa da palavra. Não, não é negativo. Não é só um status. Não, não consigo fazer. O que não consigo fazer é algo negativo e consigo fazer é algo positivo? Quem disse que o sim sempre é positivo? Se o sim tá te causando sentimentos ruins, causando dor de cabeça, que você tá cansada, brigas em família, falta de tempo, é porque ele é negativo. Então, o sim parece ser positivo só na sua cabeça, e na realidade não é. E eu quero muito que você pense nisso. Será que você não tá nesse ciclo insano? Será que você não tá trocando aqueles 5 segundos de desespero, de agonia que a gente tem por querer dar uma resposta, por, ah tá, eu vou ver e vou resolver, e quando vê você fica 2 horas a mais todos os dias, você fica menos tempo com a sua família, menos tempo de vida. Porque, gente, a única coisa que é democrática para todo mundo são as 24 horas do dia. Só que a diferença é o que você faz com as suas 24 horas e o que o outro faz com as 24 horas dele. Será que você está usando a sua da maneira que te mais prevalece, da maneira que mais tem significado na sua vida? Ou será que você está se deixando levar pela rotina, pelo dia a dia, pelos processos, né? E que perguntas você precisa começar a fazer para que consigam te frear nesse meio do caminho, né? Para que você consiga sentir que está fazendo a coisa certa, porque pode ter certeza, o seu sentimento sempre vai ser seu termômetro, né? Se você estiver se sentindo mal, estiver se sentindo sobrecarregado, negativo, ficando doente, é o seu corpo dizendo que tem algo diferente, que é algo que você precisa prestar atenção. E a questão é, você tem 2 opções, ou você continua no mesmo ritmo até ficar doente, de vez, e às vezes aí impactar suas entregas como um todo, ou você efetivamente começa a aprender a discernir o que você precisa dizer sim, o que você precisa dizer não, o quando e o como. E assim, não é difícil quando você entende o que você precisa entregar. Então, se você, por exemplo, é um analista financeiro e alguém te pede para marcar uma reunião, será que esse é seu papel? Né? Será que essa outra pessoa não poderia fazer? E às vezes você vai ajudar. Isso não quer dizer que a gente não vai ajudar as pessoas, gente. A questão é, quando isso se torna numa frequência em que ocupa demais o meu tempo, em que se torna uma frequência em que eu não consiga desempenhar as atividades que são essenciais na minha rotina. E a questão é, eu não consigo nem pensar em melhores formas de fazer o meu dia a dia, porque ele está extremamente lotado de funções. É nesse sentido que eu quero que você pense.
O ciclo insano do não, ele começa da seguinte maneira. Então, vem uma atividade que você sente 5 segundos de angústia e aceita essa atividade para fazer. Depois, você se sente mal por estar tendo que fazer essa atividade porque você sabe que você não deveria, mas você faz ela mesmo assim. Você entrega essa atividade e você não valoriza a sua entrega. Isso é uma das coisas que eu observo muito. As pessoas que dizem sim demais, eu sei porque eu dizia muito sim, não se valoriza. Ai, não foi nada. Não, nem deu trabalho. Não, imagina. E a questão é dar trabalho sim. Você tá fazendo uma coisa pro outro. Tem que valorizar, tem que merecer. Então você vai lá, desmerece seu trabalho e o que você recebe do outro? Né? Às vezes um muito obrigada, às vezes nem um muito obrigada, ou tá, vou olhar. E você se sente triste e depressivo, por quê? Porque você não ganhou todo aquele reconhecimento que você queria, mas o seu medo, e esse é um ponto muito importante, né? O medo acaba sendo maior que a sua vontade. Então você não diz não, porque o seu medo é maior do que a sua vontade. Quando você começar a equacionar e entender que medo que você está envolvendo ali. Ah, eu tenho medo de perder o emprego? Será? Por dizer um não para alguém, para aquela pessoa? Né? Será que tem que dizer sim para todo mundo? Será que se eu disser não, as pessoas vão me olhar de forma negativa? Será? Mas por quê? As pessoas não dizem não também? As pessoas não têm prioridades também? E a questão é, mas aquela pessoa lá, ó, do setor tal, sempre diz não e todo mundo olha com cara feia para ela. A questão é, você acha que pelo seu perfil, você é uma pessoa generosa, caridosa, vai ser comparado a uma pessoa que é extremamente grosseira, extremamente ríspida com as pessoas e que ninguém quer ficar perto? Esse é um ponto que é muito engraçado, a gente se olha nos pontos extremistas. Se você até hoje disse sim pra todo mundo, é super generosa, é uma pessoa que as pessoas contam, que tem confiança com você, por que dizer um não ou alguns nãos e começar a se posicionar é realmente virar uma pessoa ruim? Da onde que vem isso? Você não vai mudar o seu caráter. Você não vai mudar a sua forma de agir, você só vai achar o seu jeito de dizer não, né? E o seu jeito de dizer não vai ter que partir de uma premissa de saber fazer perguntas. Porque às vezes você não tá fazendo as perguntas certas. Daí, quando a gente começa a fazer as perguntas, às vezes até as pessoas se dão conta. É verdade, né? Acho que fulana pode me ajudar melhor que você, porque ela tá envolvida naquele caso. E às vezes a gente até ajuda a pessoa a achar uma outra pessoa que vai ajudar ela melhor do que você, né? Então, assim, ela te enxerga até com melhores olhos. Fala, não, tem razão, ela sabe o tema, ela é atualizada. Então, assim, dizer um não, na realidade, não significa dizer a palavra não. Significa primeiro você entender se isso tem sintonia com a sua atividade, se isso é sua responsabilidade, se você tem disponibilidade de tempo, tem expertise, tem segurança em fazer, né? E eu sei, às vezes a gente se intimida com as pessoas, às vezes tem pessoas que vão lá, que pedem pra gente, que tem uma hierarquia alta. E assim, para essas pessoas, quando a gente tá começando a aprender a dizer não, a gente vai ter mais dificuldade mesmo. E ok, mas a questão é, e para as coisas simples do dia a dia, será que você está conseguindo dizer não? E para as coisas da sua rotina, à sua volta, será que você está conseguindo se posicionar nesse sentido? Será que você está conseguindo mostrar, dar valor para você mesmo? Porque assim, gente, dizer não nada mais é do que você se posicionar porque você disse sim para outras coisas, né? E eu tenho certeza que se tiver todos os conflitos super importantes, se você tiver que escolher, você vai escolher. Mas a questão é, hoje, o que você está fazendo com a sua rotina? Você está colocando você sempre lá em último lugar. E assim, fazer isso uma semana, 2 semanas, a vida toda? Será que você vai ficar em último lugar a vida toda? É isso mesmo? Será que você vai passar essa vida e vai pensar lá o dia que você estiver quase para morrer e vai pensar, o que eu fiz de importante? Eu fiz planilhas pro meu chefe, eu fiquei cozinhando pro meu marido. O que você fez para você? Se não é agora um momento de você parar e olhar e ver o que da parte do seu dia, da parte do seu processo precisa ser regida pela sua vontade e também precisa ser regido pelo seu desenvolvimento, quando que você vai fazer? E eu digo assim porque quando eu tinha esse problema em dizer não, né, me vinha muito essa questão de desmerecimento. Eu não sabia direito o que eu merecia, como que eu me sentia, eu mal olhava pra mim.
Então, quando eu comecei a olhar pra mim, olhar minha rotina, olhar a volta, eu comecei a pensar, nossa, mas não é justo mesmo. E quando eu comecei a agir assim, automaticamente as coisas foram mudando na minha vida. Por quê? Porque eu observava o mundo lá fora. Eu não ficava perdida no meio da atividade, não ficava perdida no meio dos processos. Eu conseguia estar analisando qual era o meu valor. Então, o ciclo insano do sim, ele só te deixa mais triste. Por quê? Porque ele deveria ser um não. Se um sim te causa sofrimento, é porque ele deveria ser um não. Um sim é como se fosse, assim, se fosse fazer uma analogia com um cavalheiro, né? O não, ele é teu escudo, ele te protege. Protege o quê? Coisas que são princípios, valores seus, normativas, atividades importantes do seu dia a dia que você precisa proteger. Então, o não, ele protege. Eu não consigo fazer agora porque essa outra coisa é mais importante ser feita. E o sim é como se fosse a espada desse guerreiro. Ele vai lá e pá. E você efetivamente faz a ação. E a questão é, se você o tempo todo fizer a ação, você está exposto e aberto. E você não está conseguindo cuidar de todas as suas rotinas, você não está protegendo elas. Vai chegar uma hora que você pode ser até visto como um profissional ruim por não estar entregando o básico que você deveria entregar. Porque você não consegue dizer não. E dizer não não é dizer não. Dizer não às vezes é dizer assim, olha, agora, essa semana eu não consigo, é negociar outro prazo, é verificar a importância. Mas a questão é, se você não começa nem a fazer as perguntas, quando que você vai ter essas respostas, né? Se você já assume, não, mas fulano me pediu porque ele precisa para hoje. Quem disse? Você perguntou? Se você perguntar, não, você precisa, não, eu posso te ajudar, é para hoje? Eu vou dizer, não, é para semana que vem. Ah, então tá, eu vou agendar na minha agenda então, e daí eu faço na semana que vem. Se eu tiver alguma dúvida, eu te aviso. Olha só, às vezes você nem pergunta, sai fazendo e deixou o seu dia estressante e nem era para hoje. Quantas vezes isso já aconteceu? Eu digo porque eu já fiz assim. Eu já assumi que aquela atividade deveria ser feita naquele momento, tinha parado tudo que eu estava fazendo para dar atenção e aquela atividade nem foi utilizada daquela maneira. Então, assim, fazer as perguntas te ajudam. E assim, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa do bem. Não tem porque as pessoas começarem a te julgar sendo uma pessoa do mal. Você até hoje viveu sempre dessa maneira, a não ser que você mude a sua atitude com relação às pessoas, mas você não vai mudar, isso é da sua essência. Então você tem que começar a questionar essas crenças, né, que vivem dentro de você. Né? Toda vez que alguém te pedir alguma coisa, você sente aquela ansiedade que você tem que fazer, que você tem que entregar. Pergunte algumas coisas, pergunte para essas pessoas e teste com as pessoas que são suas amigas, teste com as pessoas que estão ao seu lado, né? Saiba entender que esse ciclo insano só vai deixando você cada vez pior, porque vai alimentando, ele se retroalimenta de você nunca olhar para si mesmo e daí você cada vez mais diz sim para os outros e não para você, cada vez mais você deixa de fazer as coisas que deveria fazer. E a questão é justo? É certo? É correto? Né? Eu espero que você, nesse vídeo sobre o ciclo insano do sim, você comece a analisar o quanto é importante a gente conseguir ter consciência, conseguir valorizar o nosso tempo, valorizar o agora e principalmente, né, tem o P, eu adoro o P de perguntar. Pergunte, esclareça. Às vezes você nem vai precisar dizer não, às vezes na própria pergunta a pessoa vai chegar numa conclusão. Mas se você nem começar a perguntar, você sempre vai dizer sim. Se você nem começar a fazer o que precisa ser feito, você sempre vai ficar numa situação ruim. Então pense, será que não tá faltando algumas perguntas no meu repertório, né? E será que não tá na hora de ensaiar algumas coisas? Ensaie com as pessoas mais simples do seu dia a dia, né? Ensaie com uma amiga sua que te pede as coisas e que você tenha mais intimidade. Faça uma pergunta, vê como é que sai. E assim, peça ajuda. Muitas vezes a gente, como bom profissional, não tem uma pessoa na empresa que é a nossa referência, que a gente consegue estar trocando e aprendendo. A gente acha que a gente tem que fazer tudo sozinho e a gente não tem. Então, para que você elimine o ciclo insano do sim, você precisa começar a aprender a perguntar, aprender a ter consciência do que você perde e o que você ganha dizendo não e dizendo sim. E aprender a olhar mais para você, porque só se observando que você vai conseguir parar o tempo e analisar. Será que o que eu estou fazendo é coerente? Será que o que eu estou fazendo vai me levar para um caminho certo? Será? Então, se você está aqui comigo, se você tem essa dor de que você não sabe dizer não,
é porque você tá olhando algumas coisas do sim e tá vendo que não são mais positivas. Tá enxergando que dizer sim não é ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. A questão é, dizer sim tem a mesma equivalência de dizer não. E assim, ser identificado como um bom profissional é quando você diz sim para as coisas certas e não para as coisas certas. Você tem que aprender a fazer essa distinção. E saber fazer essa distinção começa em a gente perguntar, começa em a gente se observar, começa em a gente parar um pouquinho. Se você parar 5 segundos e escutar a pessoa até o final e não responder, será que a gente vai ter mais clareza? Será que você vai conseguir ser um profissional diferente se você começar a fazer as perguntas certas para você? E fazendo as perguntas certas, você vai ter as respostas certas e você vai poder, às vezes, direcionar para alguém, ou dar uma ideia para alguém, ou até pensar em como fazer aquela atividade de uma maneira mais fácil daqui para frente, se aquilo te causa dor. Mas a questão é, tudo começa com as perguntas, né? A gente fala, né, a ostra, ela não faz uma pérola porque ela tá feliz, ela só faz a pérola porque ela se incomoda. Se você se incomoda com isso hoje, é porque você precisa mudar esse cenário. E para mudar esse cenário, você precisa achar alternativas. E para achar alternativas, você começa se perguntando: o que será que eu preciso fazer de diferente? Como será que eu posso ter uma atitude diferente na minha vida referente a esses processos? Sempre vai começar e acabar em você. O ponto onde você controla são as suas escolhas, as suas ações, e permanecer no ciclo insano do sim vai te deixar mais triste, porque você consegue reafirmar que você não tem valor. Você fica reafirmando que você não conseguiu, que o seu medo foi maior que a sua vontade de dizer não. E a questão é, desmistifique. Dizer sim ou dizer não não é positivo ou negativo. Você tem que entender o que você está preservando, que profissional você é, que caminho você quer seguir, para que você consiga ter tranquilidade em responder. E assim, as pessoas às vezes ficam chateadas. A gente não controla todo mundo. E tudo bem. Você precisa começar a ficar de bem com isso. Porque quando as pessoas te pedem uma atividade e você aceita e você fica chateada, elas não têm controle de você ter ficado chateada também, não é verdade? Você acha que elas queriam ter te deixado chateada? Não queriam. E a questão é, vamos olhar mais para aquilo que a gente tem controle, para aquilo que a gente pode agir, para aquilo que faz sentido na nossa rotina. Não se perca no ciclo insano do sim. Comece a se observar. Vamos fazer um passo de cada vez. Essa semana meu desafio para você é esse, né? Todas as situações que vierem em que você aceitar, se pergunte por que eu aceitei? Eu aceitei por medo? Eu aceitei porque fazia sentido na minha posição? Eu aceitei porque eu devia àquela pessoa? Eu aceitei por causa da hierarquia? Comece a se observar. Se você não observar o porquê você está dizendo sim, você não vai começar a aprender a dizer não. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer alguns pontos sobre sim e sobre dizer não, e que você comece cada vez mais a sair do ciclo insano do sim e começar a dizer mais sim para você e não para as coisas que não são essenciais e que não agregam valor. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!